Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Norte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som. Gente, quero dar um grande abraço a todos os produtores de conteúdo amigos desse Brasil. Canal Velho General, Rogério Nitablian, canal Pátria e Defesa, canal Ao Bom Combate, Irmãos Russo, canal Visão Estratégica, canal Homens do Espaço, Felipe Quinta, o Bom Gonzalez, deve estar nos assistindo aí. Grande abraço a todos os produtores de conteúdo amigos desse Brasil. Eu sei que estão lutando para fazer um país melhor. Vou dar o retorno do som aí, pessoal. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Gente, falar uma coisa para vocês, fazer uma introdução, depois a gente vai passar para os nossos convidados aqui, tá? Que é o Leonel Brizola Neto, que é neto do ex-governador Leonel Brizola, e o Rogério Nitablian, que você já conhece aqui, já é habituê, já é aqui da cozinha do canal. Então, eu preciso falar uma coisa para vocês. O Getúlio Vargas, eu acho que foi um dos homens do século XX, com certeza foi o brasileiro mais decisivo para os rumos desse país. Eu acho que o Getúlio ele conseguiu conduzir transições importantíssimas em meio a um dos períodos mais conturbados de um século que por si só já foi conturbado, que foi o século XX. O Getúlio ficou no poder nas décadas de 30 e 40, que foram importantíssimas, né, para a consolidação, principalmente da urbanização do Ocidente. Aí. E eu lembro o seguinte, por problemas que o Getúlio tenha enfrentado, essa transição no Brasil ela foi menos traumática do que em outros países. Eu lembro, por exemplo, o caso da eletrificação e industrialização da União Soviética foi extremamente traumático. Aqui a gente conseguiu conduzir essas mudanças, né, com o mínimo de óbices possíveis. Acho que se fez o que se podia fazer. Então, para discutir esse personagem tão importante aqui para a nossa história, eu trouxe hoje o Leonel Brizola Neto, tá? Neto do ex-governador Leonel Brizola, que já foi vereador aqui pela cidade do Rio de Janeiro, e o Rogério Nitablian. Então, gente, sejam bem-vindos a bordo. O microfone de vocês está fechado, eu peço que abram aí. Rogério, vou deixar para você as nossas considerações iniciais aí. Está contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, comandante. Boa noite, Leonel. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Leonel Brizola Neto, hoje conosco, é uma testemunha viva da história do Brasil, porque ele conviveu com o avô dele e o Leonel Brizola teve o Getúlio Vargas como padrinho de casamento, tinha uma relação muito próxima com o Getúlio Vargas, sob o ponto de vista, inclusive, da sua filiação ao PTB, da sua história política. Então, nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes de começar, alguns detalhes que eu conhecia, outros que não conhecia, da história do Leonel Brizola com o Getúlio Vargas. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o Leonel Brizola Neto me disse o seguinte: meu avô tinha na parede da sala a carta testamento, em bronze, do Getúlio, que ele lia todas as manhãs. Então, Leonel, boa noite, mais uma vez, obrigado pela presença. Queria que você contasse isso para a gente, um pouco desses detalhes. Tem outro detalhe que me chama muito a atenção também, certamente gostaria que você desenvolvesse também, do fato do seu avô conversar no túmulo do Getúlio com ele. Você disse que teve em uma oportunidade a experiência de ter ido junto com ele, que ficava distante para que ele pudesse fazer as orações, conversar com o Getúlio. Conta um pouco dessa relação para a gente. Vamos conhecer um pouco da história do Brasil, de quem vivenciou esses detalhes todos de perto. Abraço para você, obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço. Boa noite, comandante. Boa noite, Rogério. É um prazer estar aqui dialogando sobre o Brasil, o país, né? O Brasil não conhece o Brasil. E olha, o que eu queria colocar era que o Brizola, na verdade, ele parte da sua trajetória. O Brizola é aquela questão, ele é a regionalidade, né? A nação e o mundo. Então, o Brizola parte dessa contextualização e ele tem toda a sua visão política, mas se estabelece muito, de fato, um laço forte, a sua identificação com o getulismo, né? Tanto que ele parte ali na Universidade de Engenharia,
Ali tinha os comunistas, tinha uma outra ala, ele não se identificava com ninguém, e aí se identificou com o gesto dos trabalhadores pela questão do Getúlio. E ali ele parte a sua vida toda na juventude, política, se identifica claramente com essa classe de trabalhadores. E meu avô tinha uma devoção muito grande ao Getúlio. Tá? Todo dia 24 de agosto, religiosamente, ele ia ao túmulo de Getúlio em São Borja. Né? Tem um mausoléu lá agora, na praça, mas ele ia lá, conversava com Getúlio, ele dizia que os mortos governam os vivos, né? Do Cascudo, mas ele sempre colocava essa frase. Então, era a bússola dele, como você bem disse. Eu tive a oportunidade de trabalhar com meu avô, com 19 anos, eu fui ali, uma espécie de assessor na casa dele, que ele tinha o seu próprio escritório, e ali eu chegava pela manhã cedinho. Primeiro comecei numa máquina de Xerox, depois por fax. Ele adorava o fax, comandante. O fax vinha uma notícia muito rápida naquela época, então ele era um aficionado pelo fax. Embora aquelas bobinas davam um trabalho enorme de você carregar, tirar e passar para o Xerox. Não, então, o Brizola comunicava muito bem, ele tinha muito carisma. Eu imagino essa turma hoje, né? Principalmente o Brizola e o Getúlio, com esses meios de comunicação, estragam que não ia ser na política, né? Seria fantástico, na verdade. Sentido. A gente fala que não, claro, bons comunicadores, né? Sim, porque o pessoal podia com rádio naquela época. Sim, tanto que o Brizola avançou muito com a questão da campanha da legalidade pela comunicação. Né? Ali eu digo que a campanha da legalidade é importante, nós entendemos, porque há uma aliança clara do líder político, do povo e das Forças Armadas, em nome da defesa do país, em nome da soberania, em nome da democracia. Então, voltando aqui, meu avô tinha na sala dele, né, a carta testamento em bronze, chumbada na parede. Ali era a bússola dele todos os dias pela manhã. E ele religiosamente acordava praticamente no mesmo horário. Eu chegava todo dia 6h30 da manhã, e era um trabalho duro, viu? Porque ele não dava moleza. O Brizola não era aquele que sentava no colo, ensinava, pelo contrário. Você tinha que aprender com os exemplos dele, e o exemplo dele era muito duro. Né? Eu trabalhava de segunda a segunda, todo dia 6h30 da manhã, no final de semana, não tinha folga, 8 horas, depois fazia o resto ali, estudava e fazia o complemento. E ali, de manhã, ele tinha aquela coisa, aquele hábito, né? Eu olhava o horizonte, ali em Copacabana, aquela beleza daquele horizonte, o nascer do sol, e olhava a carta testamento. E ali ele começava o dia dele, lia todos os jornais do país, fazia aquela leitura, fazia ligação para o país inteiro. Ele fazia uma lista todo dia de 15, 20 pessoas que ele conversava durante o dia, e ali ele formulava, né, o seu pensamento, ou seja, ele absorvia as informações, conversava com seus correligionários, com adversários políticos, absorvia o pensamento que estava externo ali e depois formava suas próprias conclusões. Isso era uma questão genial do Brizola. Como o comandante falou, era um grande comunicador. O Brizola tinha uma visão mais à frente do processo, muitas vezes incompreendida, na verdade, tanto que pagou um preço altíssimo nas eleições. Quando ele denuncia a questão da moeda, seja a questão do imperialismo, ou seja, chamaram o Brizola de Jurássico, de dinossauro, o imperialismo não existe, essa coisa ultrapassada. O Brizola cunhou uma expressão que é genial: as perdas internacionais da nossa economia. É uma questão importantíssima, né? E que tem que estar no debate político, porque justamente esse é o cerne da questão, as perdas internacionais da economia. E ele aprendeu esse legado, de fato, né, militando na juventude do PTB. O Getúlio dizia, inclusive, olha, esse rapaz é bom de bico, né? Manda ele para o interior, para as fábricas, falar sobre o trabalhismo, que ele vai ir muito bem. E assim o Brizola foi, ele ia para todos os locais das fábricas, no interior, subia num caixotinho, e ali começava o seu discurso. Ou seja, toda a trajetória do Brizola, né, ele já desde cedo já se deparou com essa questão do imperialismo norte-americano no país, né, do domínio estrangeiro, né, tanto que o Brizola, no governo, identificou claramente duas empresas estrangeiras, uma subsidiária da General Electric, a Bond Share, que era de eletricidade, e outra telefonia, a AT&T americana, que, ou seja, eram privadas, eram estrangeiras e não ofertavam um serviço adequado ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Você imagina 2 horas da tarde, 2h30, 3 horas,
faltava luz, todo o parque industrial de Porto Alegre parava, o comércio parava, você não conseguia sequer comunicar com o Rio de Janeiro, com a capital. Você demorava para fazer uma ligação, Rogério, 1h30. Você tinha que esperar para se comunicar com o Rio. Imagina o atraso que levava ao Rio Grande do Sul. E não pensa que o Brizola encampou na canetada, na canetada de governador, ou seja, numa ação autoritária. Não, pelo contrário, o Brizola comprovou na justiça. Né? E entra a figura genial do economista amigo dele por toda a vida, Cibilis Viana, que calculou, de fato, né, o prejuízo dessas empresas estrangeiras, qual o prejuízo que acarretava, ou seja, equipamento obsoleto, lucro enviado para fora, não reinvestido no país. Então, o Brizola ainda conseguiu ser atendido por elas e fez uma proposta de participação, 50%, tá? E eles não aceitaram. Então, o Brizola, na justiça, comprovou que eram lesivos, graças a uma prerrogativa que o Getúlio Vargas deixou na Constituição do Rio Grande do Sul, que permitia que o governo do Estado fizesse essa intervenção caso houvesse prejuízo ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E ele comprovou na justiça, e ali fez a encampação dessas duas empresas. Então, eu digo que essa é um pouco do fio da história do país, que às vezes a gente nunca consegue resgatar, parece que a gente fica, às vezes, no mesmo local e não consegue avançar, né, companheiros? Então, é importante esse fio da história para que a gente possa compreender a situação do país. Deixa eu te perguntar uma coisa, Leonel. Essa questão, por exemplo, do fato da ida dele ao cemitério, ao túmulo do Getúlio, para conversar com ele. Como é que era a relação do teu avô com o aspecto da religiosidade? Sabe que o Brizola foi criado por pastores, né? Pelo reverendo. Ele teve uma infância bastante humilde, o Brizola, né? Ele teve muitas dificuldades, né? Muito. A mãe estava viúva, se não me engano. Sim, filho de camponeses. O pai dele faleceu muito cedo na disputa interna política do Rio Grande do Sul. Eu lembro uma coisa interessante. Parece que foi o enterro que ele fez do Borges de Medeiros, quando ele já era governador, e ele não guardou, porque parece que o pai que morreu numa disputa política lá, e tinha alguma coisa, eu não me lembro, parece que tinha alguma coisa do Borges de Medeiros na história. E como governador, ele fez o enterro do Borges de Medeiros no Sul. Eu vi qualquer coisa assim, eu me lembro de um depoimento dele, não estou bem lembrado agora os detalhes, Leonel. Você veja bem, o pai dele foi emboscado numa disputa que era claramente ali contra o Borges de Medeiros, que estava ali já há 20 anos, né? E antes que falam que o pai dele foi degolado, na verdade ele foi capturado pelas tropas pelo Borges de Medeiros, e apesar de estar tido ali uma bandeira branca, ou seja, um cessar de disputa, ele foi preso e depois foi assassinado, claro. Mas não degolado, e ele não viu o pai ser delegado, ele viu o pai sendo preso e retirado da sua casa, né, de fato. Inclusive a sua mãe foi pedir ao oficial do dia para que liberassem o pai, o marido, enfim, não teve esse acolhimento, e ele foi, de fato, executado na beira do rio, como era naquela época, né? Então, desde ali, o Brizola já marca, né, na pele essa disputa. Mas você veja que ele nunca levou como rancor. Ele não tinha esse rancor. Tanto que o Getúlio, o pai do Getúlio era nomeado prefeito de São Borja pelo Borges. Sim. E o Brizola depois se associou ao Getúlio, né, de fato, sem querer rever esse revanchismo pessoal dele. Então, o Brizola, com muita dificuldade, uma família de camponeses, a mãe dele ali com 6 filhos, alfabetizou todos eles. Ou seja, havia uma miséria, era muito pobre, mas não havia aquela questão da falta de comida. No Rio Grande do Sul não era nesse sentido, mas havia muita miséria, de fato. O Brizola foi conhecer calçado já jovem, com 12 anos de idade, não vestia nada, não tinha sapato. Era um Brasil difícil. Ô, Leonel, mas fala uma coisa para mim, que eu acho que é uma coisa importante, que muita coisa a gente está perguntando aqui. Vamos entrar na ligação de Brizola-Getúlio. A impressão que eu tenho, eu estava lendo de uma biografia do General Geisel, e a impressão que eu fiquei, é uma impressão, eu li essa biografia dele várias vezes para tentar entender exatamente isso. A impressão que eu tive
é que os militares enxergavam no Jango, no João Goulart, e no Brizola, uma continuação do getulismo. É isso mesmo? Ou é a impressão dos militares, ou era Não, isso? Era o exatamente Brizola isso. era herdeiro do Getúlio. Era o herdeiro. E uma coisa... E ele era mais profundo, porque o Brizola, ele não era o dono da fazenda, como o Jango e o Getúlio. Ele era o peão da fazenda. Então há uma diferença clara aí. Ele vem ali dos peões, né? Então há uma diferença clara nesse sentido. Então o Brizola já... eu não digo que nasce anti-imperialista, mas ele absorve muito cedo, diferente do Getúlio e do Jango, que acabam entendendo toda essa geopolítica na prática, exercendo a política, de fato, nos seus mandatos. Né? O Brizola já percebe essa luta muito anteriormente, de fato. E o Brizola tem essa ligação com o Getúlio na sua vivência na juventude. Ou seja, e com o seu cunhado também, acaba tendo o seu cunhado, João Goulart, mas ele tem essa vocação direta primeiro com Getúlio Vargas. O fato de ele conversar com Getúlio, de fato, ele conversa consigo mesmo, com ele mesmo. Tá? Aquela coisa que a gente pergunta, pô, o que o meu avô, eu pergunto, o que meu avô faria nessa situação? Então ele sempre buscava essa bússola. Como é que o Getúlio atuaria nesse sentido? Então, absorvendo tudo que ele viveu e vivenciou, a prática com Getúlio, os governos, todos os processos, ele sempre tinha, por isso que ele se referia sempre ao fio da história. O Brizola gostava muito de dizer isso, ele dizia que o fio da história era a nossa verdadeira escola. E o Brizola era a continuidade do Getúlio, tanto que foi praticamente o último exilado a retornar, não queriam que o Brizola retornasse, foi um dos últimos a retornar. O Ulisses Guimarães queria que o Brizola voltasse por último dos últimos, na verdade. Ele fazia uma certa sombra no Ulisses também, tem esse lado, né? Claro. A ciumeira política ali a vaidade e a disputa política, claro. Isso não. Pessoal, vamos dar o like, que a gente está trazendo aqui de volta um pedaço da história do Brasil, tá? Que explica muita coisa que nós estamos vivendo hoje em dia. Você não consegue entender o Brasil de hoje sem estudar esses personagens, o Getúlio, o Jango, tá? O Brizola, os militares que vieram depois, a constitucionalização do Brasil em 1988. Se vocês não conhecerem a história do Brasil, vocês vão repetir algumas das nossas tragédias. Então, vamos dar o like aqui no canal. Eu falo sempre, o canal Arte da Guerra é um canal que ajuda as pessoas, a nossa comunidade aqui, o Rogério, o Felipe, o Rubão, a turma toda aí. A gente vai tentando caminhar junto e tatear, né, por esse grande breu político aqui e entender o que está acontecendo com o Brasil. Agora, se a gente só vai conseguir entender o que é o Brasil de hoje, se olhar para trás, ver o que aconteceu, fazer uma exumação de todos esses fatos e esses personagens importantes. Porque eu penso assim, você pode gostar ou não gostar do Brizola, do Jango, do Getúlio, da turma toda daquela época, mas você tem que entender o que eles fizeram para chegar aqui. Até porque, se você quiser condenar, você precisa conhecer primeiro. Então, vamos aproveitar, essa é uma oportunidade rara da gente conversar com quem viveu com um personagem que é a história do Brasil. Leonel, desculpa te interromper, mas de vez em quando eu preciso dar essa mexida na torcida, daqui a pouco a gente joga para o Anitablier e continua aí, vai, tá contigo aí. Não, e tu vê que o Getúlio, ele rompe essa questão de São Paulo ou Minas, aquela política do café com leite. O Getúlio rompe, né, e avança de um país agrário para um país industrializado. Então, há um avanço potencial ao país. O Brasil começava com siderúrgica, coisa que não existia em outros cantos do mundo. O Brasil se desenvolvia, e o Getúlio sabia muito bem fazer esse xadrez político. Tá? Eu digo que há uma biografia do Getúlio muito boa e que eu costumo orientar para que as pessoas leiam, que é do escritor, jornalista José Augusto Ribeiro. São 3 volumes, Getúlio. Diferente do Lira Neto, que escreveu também uma biografia com dados importantes, mas ela é mais profunda porque coloca o pensamento do Getúlio. Ela é muito clara, né? Então, ali eu indico esses 3 volumes da biografia do Getúlio, José Augusto Ribeiro, que é excelente e mostra a geopolítica mundial que se dava no momento do contexto e por que das atitudes do Getúlio. E para que a gente possa compreender, né, para que não fique uma coisa rasa, o Getúlio era só ditador,
o Getúlio era isso. Não, nós temos que compreender e contextualizar a história em cada momento. Como é que era a situação econômica do país, como é que estavam os Estados Unidos, como é que estava a Europa, como é que estava a Ásia. A gente tem que ter ou seja, a gente tem que falar sobre política e história olhando o mapa mundi, né, comandante? Porque não é o mesmo mundo de hoje. As pessoas acham que é o mesmo. Não é, cara. É verdade, é verdade. E o Getúlio coloca uma questão surpreendente, a Petrobras, como o motor da história, porque ali fica claro. Eu diria que nos últimos anos o Brasil ele está interligado à questão da Petrobras. O Getúlio foi certeiro quando ele coloca na Carta Testamento a questão da Petrobras. E após a Carta Testamento fica claro cada vez mais a questão da soberania do país, do desenvolvimento dos recursos energéticos do país e principalmente acabar com a superexploração do trabalho do povo, ou seja, a valorização do salário mínimo, as condições sociais do país, os direitos laborais, o amplo projeto de ampliação social, de dignidade, de liberdade, ou seja, um país agrário passa a avançar num processo industrial e diante de um cenário muito adverso, né, comandante? Que uma hora você ficava em meio de uma disputa, inclusive de uma guerra mundial, que é um cenário adverso para o país. E o Getúlio soube fazer muito bem esse xadrez político, aproveitando as oportunidades, trazendo recursos para o Brasil para que ele pudesse se desenvolver. Então, eu diria que a história do Brasil, eu diria mais ou menos que o Brasil, hoje em dia, estaria num espectro entre o Lacerda e o Brizola. Eu diria que mais ou menos seria um pouco nesse sentido. Rogério, obrigado. Leonel, eu vou passar para ti, Rogério, para você fazer a próxima, porque a gente embaralhou tudo. Acho que o Leonel nem conseguiu acabar de responder a tua última, mas você fica à vontade aí. Vou passar. Tá contigo a bola aí, Nitabliano. Eu acho que o comandante tocou num ponto importante, né? Que nós estamos resgatando a história do Brasil para que as pessoas possam avaliar. Hoje a pessoa pode gostar ou não gostar politicamente dessa ou daquela tendência, mas tem que conhecer, na realidade, todas as versões e todos os lados. Essa é a nossa proposta, a nossa preocupação fundamental. Leonel falou que o avô dele tinha a Carta Testamento chumbada na parede em bronze, na sala do apartamento onde ele viveu. Você teve oportunidade, Leonel, a gente quer conhecer detalhes da história. Você teve oportunidade alguma vez de conversar com ele, em particular, sobre a impressão que ele tinha do processo que levou o Getúlio ao suicídio, se ele acreditava... Porque tem gente que diz até hoje que Getúlio não se suicidou, que ele teria sido assassinado. O que seu avô, que foi tão próximo do Getúlio, conversava com você a respeito da morte do Getúlio? Conta um pouquinho para a gente. Você sabe que ele não gostava muito desse episódio do suicídio, desse momento trágico. Ele não gostava. Tanto que meu filho, por acaso, nasceu do dia 24 de agosto. E meu avô ficou muito triste nesse sentido. Poxa, no dia 24 ele vai nascer, essa data é muito triste para mim. Né? Mas, por causa do destino, a minha esposa teve que fazer naquele dia, não era o dia. Por acaso, meu filho acabou nascendo no dia 24 de agosto. E ele tinha uma tristeza nesse dia, de fato. Ele não assimilava esse processo do suicídio. Ele achava que era uma fraqueza, ou seja, cavalo de raça morre lutando na cancha. Mas a Carta Testamento é um documento histórico dos mais importantes do país. Ali apontou, de fato, quem eram os agentes espoliadores do povo brasileiro, quem eram os inimigos do povo brasileiro, de fato, e como o Estado Nacional poderia ser, na verdade, era o único fomentador do desenvolvimento nacional, da felicidade e da estabilidade do país. Isso fica claro na Carta Testamento, que coloca as aves de rapina, ou seja, os mesmos vetores, de fato, que mais tarde golpearam o João Goulart. Isso fica evidente. Mas ele nunca contestou o fato do Getúlio ter se suicidado. Ele não acreditava que o Getúlio pudesse ter sido assassinado. Não, ele sabia que o Getúlio... Tanto que ele dizia que o Getúlio selou a Carta Testamento com a própria vida. Ele tinha uma devoção pela Carta Testamento, que eu acho que todo político, todo brasileiro nacionalista, ele tem por obrigação ler a Carta Testamento, porque é um documento que é um divisor de águas. Isso fica claro. Isso de todos os aspectos políticos, seja centro, esquerda, direita, é de fato um divisor de águas. Você teve contato com aquele episódio, eu acho que narrado pelo Tony Ramos, quando ele fala a respeito
da fala do Getúlio, que diz respeito que as pessoas pediam coisas para ele que nunca pediam coisas pelo Brasil, que só pediam coisas para si mesmas. Você teve a oportunidade de analisar, de ouvir, com a inflexão do Tony Ramos, o que isso representa para o Brasil, para o povo brasileiro, né? Essa questão do fisiologismo, de esquerda, de direita, de centro, enfim, das pessoas muitas vezes preocupadas com seus próprios interesses e não preocupadas com a construção de um alicerce nacional, de união, de pacificação, de interesse do Brasil. Seu avô falava com você sobre isso? É um pouco da qualidade que tinha na época, né? E ainda tem hoje em dia, né? Dada a situação do país, eu acho que as pessoas, diante de um cenário adverso, né? Naquela frase, farinha pouca, meu pirão primeiro, pensa primeiro no seu próprio cercadinho, vamos dizer assim, no seu quadrado. E, claro, o Brizola também sofreu muito isso, de pedidos pessoais, e, enfim, isso é uma lógica que acontece na política. Mas o Getúlio claramente demonstrava a sua vocação de liderança nacional. O Getúlio sempre se colocava à frente dos interesses, ou seja, colocava à frente o país dos seus próprios interesses pessoais, familiares e pessoais. A trajetória do Getúlio é uma trajetória muito bonita e ela tem que ser estudada profundamente, dado cada seu contexto político, claro. Agora, é um norte para nós todos, principalmente para o trabalhismo. Porque, veja bem, o trabalhismo é o que consolidou o avanço no país. O trabalhismo trouxe as indústrias nacionais, o trabalhismo ampliou os direitos sociais, ampliou os direitos laborais, né, questionava essa questão das remessas de lucro para o estrangeiro. Aliás, o Jango trabalhou muito nisso. O Jango encampou uma mineradora americana, e pouco se fala nisso. Uma das maiores mineradoras americanas em solo brasileiro. O Jango encampou, porque ela também era lesiva, né, ao desenvolvimento do país. E aí, claro, o cabra marcado para morrer, isso fica claro. Então, o Brizola, ele tinha uma devoção ao Getúlio. O Brizola, inclusive, questionava quando se colocava o Getúlio como ditador. Ele sempre questionava, olha, nós temos que contextualizar a situação, o que era possível na época. Isso é uma discussão que o Brizola travava muito. Inclusive, em perguntas de jornalismo, o Brizola sabia, de fato, colocar o cenário político e por que naquela situação. Ao passo que o Brizola era, de fato, seguramente a continuidade do Getúlio mais avançado. O Brizola trazia questões mais à frente. Inclusive, embora o Jango, com muita a expertise, avançou muito nas suas propostas, mas o Brizola estava ainda mais à frente, mais radical, no sentido um democrata radical, de fato. Até porque a origem do Brizola é uma origem diferente, é uma origem muito humilde, de muito sacrifício. O Brizola saiu, antes dos 14 anos de idade, ele saiu sozinho da sua cidade do interior. Você imagina naquela época você sair antes de 14 anos de idade, do interior, sozinho, para ir estudar na capital. Sozinho, com uma carta do prefeito, quer dizer, com quase nenhum dinheiro no bolso. Quer dizer, a dificuldade e a diversidade do Brizola era uma coisa gritante. O Getúlio não era uma pessoa de muitas posses, mas era alguém, era fazendeiro, um estanceiro. O Jango já tinha uma outra configuração, era um dos homens mais ricos do país. Você acha que o Brizola empurrava o Jango para essas reformas todas? Sim, o Brizola era aquele que buscava mais a esquerda, de fato, né? Então havia muito combate dos dois, tanto que infelizmente, o Jango morreu brigado com o Brizola, né? Depois da campanha da legalidade, eles não se voltaram a falar de fato, né? Isso foi o Brizola foi contra a Frente Ampla? Foi contra a Frente Ampla justamente porque dizia o coveiro do Getúlio, eu não converso com o coveiro do Getúlio. Essa é a frase do Brizola. Que era o Lacerda. Exatamente. Só para situar o nosso público aí, Frente Ampla foi o seguinte, gente. Foi uma união do ex-presidente Juscelino Kubitschek, o ex-presidente João Goulart e o ex-governador da Guanabara, que era o Carlos Lacerda, no sentido da redemocratização. O Lacerda, ele viu que ele tinha empurrado, ele tinha precipitado muita coisa. Eu acho que o Lacerda, de todos os personagens trágicos brasileiros, eu acho que ele foi um dos que teve mais tempo para pensar em muita coisa que ele fez. Ele era esses incêndios do Lacerda aí, eu acho que chamuscaram um pouco ele aí, né? Sim, o Brizola não sentava para conversar, né? Nunca houve um embate frontal dos dois, né, que poderia ter acontecido.
embora o Brizola fez aquele ato lá na Câmara Federal contra o Lacerda, embora o Lacerda não estava, né, quando chamaram o Lacerda para tomar posse, mas o Lacerda não estava, na verdade. O Brizola levantou pela ordem, senhor presidente. Como é que você pode dar posse a alguém que promove e prega o golpe lá fora? Ou seja, alguém que quer destruir a democracia. Né? E o Lacerda não tomou posse, claro. A ironia do Brasil é que tanto o seu avô quanto o Lacerda, respeitadas as posições de eram grandes tribunos. Talvez tenham sido dois dos maiores tribunos que nós tivemos no século passado. Eram excelentes oradores, eram pessoas que mobilizava a massa. É realmente lamentável que tenha havido esse embate, né? Isso foi, no fim, é em desfavor do país, né? Os dois eram pessoas grandes com oradores. excelente oratória, não tem dúvida disso. O Lacerda era um grande orador, com certeza. E não houve esse embate, né? Mas era engraçado. Os dois tinham tiradas geniais. O Brizola fazia muita alusão ao campo, né? Onde ele vinha, ele trazia questões do folclore do interior, né? Que ele utilizava e o povo compreendia completamente, de fato. Costeando o alambrado, né? Que ele usava muito. Claro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, aqui, sobre o Chagas Pretas, ele dizia que é bananeira que já não dá mais cacho. Quer dizer, briga são de bugio. Isso, briga de bugio, bem lembrado. O pessoal está perguntando, Felipe. Imaginário. Eu vou devolver para vocês, só dar um esclarecimento aqui. Gente, vamos dar o like. O Felipe Quintas está na onça da internet. Ele não está conseguindo entrar. Ninguém está boicotando o Felipe Quintas aqui, não, tá, pessoal? É que ele está na onça de internet. Falei para ele, assim que você conseguir resolver teu problema, eu te aviso que a gente pesca você aí. Então, ninguém está boicotando o Felipe. Vamos dar o like aqui, pessoal, porque vocês estão tendo uma oportunidade rara de ter uma conversa muito franca, tá, sobre a história do Brasil com pessoas com visões diferentes, tá? Cada um tem uma visão, enxerga a coisa de uma forma, mas a gente consegue conversar de forma civilizada, que é isso que está faltando nesse país. A gente está perdendo a oportunidade de diálogo. Eu acho assim, o Brasil está jogando fora uma oportunidade maravilhosa. Vocês viram o exemplo que eu dei agora. 2 dos maiores tribunos do Brasil entraram em clash, né, que é o Brizola e o Lacerda, e nós tivemos todos esses problemas aí. Tá? Muita coisa que é resultado do embate deles. Deixa eu devolver para vocês aí. E voltando só àquela questão do Brizola ser a continuidade de Getúlio, tanto era e incomodava muito, principalmente os Estados Unidos, né, que fizeram de tudo para retirar principalmente a legenda, o PTB, que era do Brizola. Você imagina, o PTB era um partido de massa, operário, ou seja, estava distribuído em todo o país. Né? Ele tinha diversas vertentes, mas ele estava todo estabelecido em todo o país, em todos os estados da nação. Tá? E o Brizola, quando volta do exílio, o PTB é negado, retiram a legenda do Brizola, naquele episódio do Golbery, tirando e dando para Alzira Sandra Cavalcante. Foi candidata depois. Ivete Vargas, perdão. Ivete Vargas, perdão. Alzira é filha do Getúlio. É Ivete Vargas, perdão. E você vê, ali já foi o trabalho, porque o Brizola era a continuidade. Você vê que o Brizola, depois da campanha de legalidade, se elegeu com uma votação esplêndida como deputado federal no Rio de Janeiro. Sim. Antes do golpe de 64. Né? Ali ele já começa um embate com o Lacerda, mas nunca conseguiu se materializar esse embate, infelizmente. Seria genial os dois debatendo. Você vê que era uma coisa, como o comandante colocou, com muita propriedade, com muita educação, tá? Debatendo os temas importantes, de fato, para o país, para o povo brasileiro. Então, o Brizola era a continuidade, só que uma continuidade que ameaçava um pouco mais, porque era mais radical. Tá? No sentido democrático, tá? De fazer reforma agrária, ou seja, a primeira reforma agrária no país foi no governo do Rio Grande do Sul, com o Leonel Brizola, inclusive entregando terras da sua esposa, da família Goulart, para assentamentos. Ou seja, ele claramente, a fazenda Sarandi, o pedaço lá, ele entrega para a reforma agrária, ele coloca um programa no seu governo, um programa Master, que promove justamente a reforma agrária em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ele interioriza a infraestrutura para que possa escoar a produção. E aí é uma questão que chama muita atenção, porque o Brizola ele batia muito no Juscelino Kubitschek.
Isso sim. Mas de onde vinha essa bronca dele com o Juscelino? Porque há uma diferença muito grande do Getúlio. E os dois são, de uma certa forma, herdeiros do Getúlio, né? Sim, mas o Kubitschek ele coloca como mola do desenvolvimento a multinacional. Tanto que ele faz 50 anos em 5. Então ele bota a indústria do automóvel, ou seja, o Getúlio não. Ele quer, de fato, o Estado é o grande fomentador do desenvolvimento nacional. E o Brizola, inclusive, era mais atendido pelo Jânio Quadros do que quando era o Juscelino. Você veja a situação. O Brizola, inclusive, colocava que foi na época do Juscelino que o Rio Grande do Sul mais ficou pobre. Se criou uma miserabilidade enorme no Rio Grande do Sul, porque ficava concentrado na região sudeste, São Paulo e Rio, novamente, o desenvolvimento. Tanto que o Brizola faz uma alusão, ele coloca claramente que era o seguinte, que havia um grande lago na região sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que sugava o restante do país, formando esse grande lago, e dali uma bomba de sucção para fora do país. Então ele claramente colocava essa objeção. Ele tinha tinha suas divergências claramente políticas com o Juscelino, tanto que ele se deu muito melhor com o Jânio Quadros, que colocou desenvolvimento no Rio Grande do Sul, levou prosperidade, ou seja, o governo federal foi ao Rio Grande do Sul, tanto que o Jânio enviou o Brizola naquela conferência de Punta del Este, onde ele se encontrou com Che Guevara, e ali há um encontro das maiores lideranças latino-americanas naquela época. Ou seja, então o Brizola ele tinha um senão com o Juscelino nesse sentido, porque via que o Juscelino não promovia o desenvolvimento homogêneo do país, e sim de pequenas áreas, principalmente nas áreas ricas, como São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Rogério, contigo aí, velho. Leonel, você consegue imaginar o que seu avô diria hoje se ele estivesse vivo em relação às organizações não governamentais que participam desses processos de guerras híbridas, de divisão do país, que participam através de determinadas agendas, por exemplo, da vedação do processo de desenvolvimento da malha rodoviária, da malha ferroviária, implementam barreiras não tarifárias para a exportação de determinados produtos brasileiros, atacando o setor agropecuário, atacando o setor da indústria petroquímica, né? A gente sabe o que aconteceu aqui com a indústria naval, a gente sabe que, através da juristocracia, foram criados óbices para determinados setores que tinham suas campeãs nacionais. Outro dia alguém disse numa live minha, mas o Brasil devia ter negócio em Angola. O Brasil estava estabelecendo alguns negócios em Angola, mas, de repente, por ocasião de uma operação que, legitimamente, né, eu acho que ninguém é contra combater a corrupção, todo mundo é a favor do combate à corrupção, mas os corruptos devem ser punidos, não as empresas. Né? As empresas não deveriam ser sangradas. A Alemanha, nem no nazismo, nem julgando, quer dizer, não acabou com as suas empresas, responsabilizou quem cometeu o crime. Quem cometeu o crime tem que ir para a cadeia. Agora, as empresas não podem ser punidas. Você consegue imaginar, dentro desse contexto, o que seu avô diria em relação a esses dois fatos? A essas organizações não governamentais que interferem na autonomia dos Estados nacionais e a utilização da juristocracia para impor agenda, para impor cessar de liberdade, para impor agendas monotudo, né? Com apoio da grande mídia. Vou lembrar aqui o pessoal que o Brizola sempre dizia que se a Globo era a favor, ele era contra, e vice-versa, né? Que a atitude da Globo já parametrizava ele, já balizava ele. O que a Globo dissesse, ele estava do outro lado. Então, eu acho que vamos tentar montar esse quebra-cabeça. O que ele diria das ONGs, o que ele diria dessa juristocracia, apoiada por essa mídia, que diz que é demanda da opinião pública, essa determinada ação, no sentido de atender a expectativa do público, né? Tem até um ministro do Supremo Tribunal Federal que ficou famoso por dizer isso, que a voz do Supremo deve ser a voz das ruas. O que será que o Brizola diria de tudo isso, Leonel? Olha, Rogério, ele abaixaria aquele óculos dele, assim, que ele fazia assim, né, comandante? Olha, tem rabo de jacaré, tem couro de jacaré, tem boca de jacaré, é jacaré. Claramente, ele colocaria, porque entende que ali é o flanco para a entrada do saqueio no país. Né? Você veja bem, o Brizola, quando disputou o governo, foi prefeito de Porto Alegre, enfim, foi secretário de obras. Mas quando ele disputou o governo de Porto Alegre, havia muito essa disputa polarizada, o comunismo e tal, havia mais ainda até.
E o Brizola, para poder se desvencilhar de ser rotulado como um cara radical, que não era do diálogo e que era, ou seja, ligado ao comunismo, o que o Brizola claramente faz? Ele faz uma aliança no Rio Grande do Sul com os integralistas. Era uma coisa que não era pensado. Tá? Mas por quê? Porque tinha uma vertente nacionalista, diferente do que temos uma configuração hoje diferente. Né? Mas ele faz essa aliança justamente para quebrar essa imagem do Brizola radical, o Brizola, de fato, ou seja, rotular ele como incendiário. Essa era o rótulo do Brizola, um cara incendiário, vai vir para incendiar. Né? Então ele faz essas alianças, demonstra, e assim, você veja, ele faz um governo revolucionário, porque além de ele zerar o analfabetismo do Rio Grande do Sul, de denunciar ali mais de 5 mil agentes americanos no país, de queimar ali documentos que estavam de fato, ou de queimar, perdão, de colocar documentos, transparecer os documentos públicos para que as pessoas possam estudar os documentos do governo. E ali estava. E ainda assim avança, né? Infraestrutura do interior, encampa 2 empresas multinacionais que lesavam o país, um amplo processo de reforma agrária, ou seja, inclusive com os integralistas participando do governo. O nome disso então, é política, né? É política. Não tem jeito. Comandante. E pôde avançar, assim ele pôde avançar. Então, isso é importante colocar, porque o Brizola sempre foi um homem do diálogo. E principalmente, todas as ações do Brizola sempre foram pautadas na justiça, na legalidade, na democracia e na Constituição. E eu tenho certeza que tanto a questão das ONGs, quanto essa questão da judicialização da política, toda essa, vamos dizer, o golpe hoje não é mais com tanque e soldado, sim com a caneta de um juiz, a guerra híbrida que promove, ou seja, o Brizola sempre colocou a questão do judiciário. Você sabe que o Brizola defendia eleição para juiz, né? Talvez hoje não seria possível, não sei, é uma discussão, mas o Brizola se colocava contra. Estamos quase nisso, né, Léo? Agora tem juiz querendo ser eleito, né? A gente está quase nisso. Olha só, e eu só vou fazer uma ligeira discordância aí do que você falou em relação ao histórico anterior e ao que nós temos hoje. Eu acho que hoje nós temos aqui, na direita e na esquerda, nós temos setores fortemente nacionalistas. Eu acho que essa discussão está nascendo, está acontecendo, está emergindo. As pessoas foram submetidas a uma avalanche de desinformação, a uma avalanche de guerra híbrida, de ódio recíproco, de parte a parte. Muita gente ainda vem para o chat nos programas para trocar chavões, ofensas, o comunista, o fascista, nazista e tal, e fica naquela coisa que as pessoas não se aprofundam no debate. Eu tenho certeza que a direita e a esquerda tem gente que ama o Brasil, a gente tem participado desse debate. Esse caminho vai aparecer, eu tenho essa expectativa, porque é a blindagem para defender o país. O guarda-chuva do Brasil e da brasilidade é a nossa blindagem em relação a todo esse ataque que está acontecendo contra os Estados nacionais no mundo todo. Essas grandes corporações, você falou da AT&T, da Montshare, quer dizer, mudaram as moscas, porque hoje são outras grandes corporações, né, no setor do petróleo, na siderurgia, nas big techs, nas big pharmas, tal, mas tem uma influência extraordinária na política, a nível, inclusive, das organizações multilaterais. Então, essa questão de eleição para juiz, eu acho que não é uma questão tão absurda assim, até porque, poxa, nós tivemos recentemente no Congresso Nacional a questão da PEC 5, né, que tentou fazer a mais-valia da democracia representativa, a questão de soberania popular do artigo 14 da Constituição Federal. E, infelizmente, a coisa não caminhou, porque alguns setores, vamos dizer, talvez mais liberais à esquerda e à direita, acabaram se unindo para votar contra e para não permitir uma fiscalização externa, majoritariamente, ou pelo menos mais, alguma coisa mais de fora para dentro do que um espírito de corpo, dentro do Ministério Público, que é um poder também que foi extremamente exponencial a partir do que é decretado na Constituição Federal de 88. Eu acho que tem muita coisa, e eu estava pensando nisso antes da gente começar essa live, tem muita coisa, tem muito ponto de convergência em relação à questão da juristocracia, em relação à questão das ONGs, da influência de estrangeiros, em relação a essa questão do ataque ao interesse nacional,
A própria Globo, a esquerda e a direita detestam a Globo. Se você pegar bem mesmo, você vai achar uma das coisas mais comuns aí, o autoritarismo do STF. É o que o Aldo falou na live. A gente não tem que se ater aquilo que é esquerda ou direita, a gente tem que se ater aquilo que é certo ou errado, né? Que é o que está se perdendo nesse país. Não se debate mais o certo ou errado. Exatamente. Nos impingiram situações de ódio recíproco que nos tiram a racionalidade. Né? Mas a gente pensa, quer dizer, quem não quer emprego? Quem não quer salário? Quem não quer desenvolvimento? Quem não quer indústria nacional? Quem não quer garantia que os filhos possam sair de casa e voltar incólumes? Eu acho que a sociedade, de um modo geral, quer isso. Aí fica nessa discussão, superempoderamento do Ministério Público, superempoderamento de organizações não governamentais, também na Constituição de 88, tem um aspecto ali que fala sobre a falta de fiscalização externa em relação à questão das ONGs. E tem ONGs que trabalham direito, também a gente não pode generalizar, mas tem ONGs que são utilizadas como arma de guerra. E está claro isso. Quer dizer, você quer fazer uma ferrovia, não pode. Quer fazer um porto, não pode. Quer fazer uma estrada, não pode. A Índia expulsou 13 mil ONGs de lá. A Índia expulsou 13 mil. 13 mil ONGs. Essa relação do teu avô com a Globo, se seu avô chegasse a presidente da República, você acha que a Globo ia ter problema? O que ele achava do Roberto Marinho? Fala aí. Sabe que ele foi no enterro do Roberto Marinho, né? Todo mundo pergunta. Brizola foi e você sabe que olha, que você veja, a esposa do Roberto Marinho, Dona Lili Marinho, ela estava sentada lá e ela não levantava para ninguém, né? A única pessoa que ela levantou para cumprimentar foi o Brizola quando ele adentrou lá o velório. Então, claro que o Brizola vivia numa disputa muito grande com o Roberto Marinho. Ele sabia quem o Roberto Marinho representava, né? Ou seja, agora há uma questão também que o Brizola colocava, que é melhor a Globo na mão dos Marinhos nacionalmente do que na mão do Murdoch da Fox. Isso ele tinha essa consciência do Roberto Murdoch, que está comprando tudo, tá? Contra esse monopólio. Ou seja, o Brizola combatia a Globo pelo lado correto. Ela era a favor do latifúndio, era um representante dos interesses estrangeiros, era contra o desenvolvimento do país, não mostrava a história brasileira, ocultava, não era o que a Globo colocava, mostrava, era o que ela não colocava. Tá? Ou seja, o Brizola tinha esse confronto com a Globo diretamente. Sabe que no governo Brizola, no primeiro governo Brizola, no primeiro governo Brizola, ele desenvolveu um estudo, ele colocou um grupo multidisciplinar para acompanhar a programação da Rede Globo. Colocou ali o Dr. Nilo Batista e a doutora Vera Malaguti para coordenar esse programa, ali com psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, advogados, um grupo grande, e passaram 3 meses analisando a programação diária da Rede Globo. E ali se depararam com cenas chocantes de violência, de todos os tipos de violência, dos mais graves. E 80% dessa atos de violência estavam na programação infantil. Então o Brizola colocava que, poxa, vem cá, é um canal público que teria por obrigação informar e está desinformando. Então o Brizola lutava muito. E a Rede Globo, claro, no Rio de Janeiro, queria colocar sempre no Palácio Guanabara ou no Palácio da Cidade, na Prefeitura, o candidato da sua predileção. Jamais alguém contrariar seus interesses. Por isso que o Brizola colocava sempre, são os interesses da Globo. Ou seja, dinheiro. Tudo na Globo gira em negócios. Essa era a grande questão do Brizola. Mas ele entendia que a comunicação, ele como um grande comunicador, tendo em vista a campanha da legalidade, que começou com o rádio e depois mais de 100 rádios, o Brizola transmitia ao Brasil inteiro a informação do que estava acontecendo naquele episódio que o presidente renuncia e a gente queria dar posse ao vice, que era o Jango, e que estava em viagem internacional, e ele se armou todo o processo de desestabilização e tentativa de golpe de fato no país. E o Brizola, através da comunicação, consegue vencer, né, faz esse levante popular e adia essa tentativa de golpe no país, que acaba acontecendo depois de 64. Então, o Brizola, ele entendia que a comunicação é uma grande ferramenta, né, para que a gente possa informar e chegar a todos os cantos. E a televisão, ela adentra todos os lares, era imprescindível que essa comunicação chegasse. O Brizola brigou muito com a Rede Globo. Todo mundo dizia, pô, Brizola, não briga com a Globo, você nunca vai chegar à presidência da República. Mas ele entendia, né, que era obrigado a estar com a verdade.
e pagou um preço altíssimo por isso. O Brizola pagou um preço muito alto por esse enfrentamento. Ou seja, o Brizola enfrentou os maiores adversários do Brasil e do desenvolvimento brasileiro. Ele lutou contra o grande latifúndio, contra o sistema de comunicação, o monopólio do sistema de comunicação, contra o judiciário venal, né? Isso que a gente estava comunicando. Lutou contra as grandes empresas estrangeiras que não queriam o desenvolvimento do país, e lutou com setores da igreja reacionários que, de fato, não ajudavam e não trabalhavam. Não os padres progressistas, inclusive, que ele tinha muito bom diálogo nesse sentido. Então, ele enfrentou os maiores poderosos do país e pagou um preço altíssimo. O Brizola nunca chegou à presidência da República, mas ele é considerado, tanto no país como fora do país, como se tivesse sido um presidente da República. E isso que chama atenção, né? Pela prática política, pela coerência de todos esses anos. Você veja como é que um partido político fica mais de 16 anos fora do poder e ainda assim consegue se estabelecer. O Brizola, ele construiu o PDT, na época, através da oralidade do Brizola e do carisma. Esse é o fato, né? Quando ele perde a sigla do PTB, né, que estava estabelecido em todo o país, você imagina a dificuldade de você criar um partido na época. Tá? E ainda assim ele consegue criar e avançar, mas com dificuldades, tanto que em alguns lugares ele nunca conseguiu entrar. São Paulo, Minas, né, em alguns setores do Nordeste, de fato. Então se estabeleceu, de fato, o PDT e o Brizola através de dois polos, dos dois rios, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, de fato. Deixa eu te fazer uma pergunta, Leonel. Como é que foram os anos de exílio do seu avô? Ele falava disso aí, do exílio? Ele falava com muita tristeza, porque ele foi isolado da família, ele não podia nem ver os filhos nem a esposa por muito tempo. Ele foi isolado numa praia do litoral do Uruguai, primeiramente Atlântida, que na época não tinha nada. E sabe que era, ele falava onde é o vento, onde o Judas perdeu as botas, onde o vento faz a curva. Era um frio danado naquele inverno uruguaio. Ali era só aquela praia, não havia mais nada. E ele ficou muito tempo isolado ali. E ele, da amargura dele, ou seja, tentou de algum mecanismo, inclusive fazer política, né? Ele, através do Pedro Simão, ele filia alguns companheiros do que estavam no PTB para que façam política no MDB, mas não conseguiu avançar devido ao processo na época. Mas ele amargurou muito. Mas você sabe que eu tive um outro avô, que era militar, por parte de mãe, que era piloto da Força Aérea Brasileira, Capitão Daut. Né? Ele era militar, não era político, e ele, como todo militar, comandante, ele jurou a Constituição e hierarquia militar. E ele tem um episódio, tanto na legalidade, que ele impediu ali na base de Canoas que decolassem os jatos e bombardeassem o Palácio Piratini, que o Brizola estava lá dentro, que, aliás, aconteceu 12 anos depois, no Palácio La Moneda com Allende, que foi metralhado lá no Chile. Ali, esse meu outro avô, junto com os outros sargentos, impediram que os caças decolassem, esvaziaram os pneus, trocaram o armamento por a bala de festim e impediram aquele fato. E depois, em 64 também, como ele tinha jurado a Constituição, queria, de fato, dar posse ao presidente, João Goulart, ele foi um dos primeiros a serem presos, enfim, sofreu toda a tortura. Esse meu avô tinha muita dificuldade, por exemplo, de contar sobre o exílio, porque arrancaram a sua insígnia e, principalmente, proibiram caçar o seu brevet de piloto. E você sabe que tinha uma questão, como naquela época, que fazia toda a diferença, porque toda a aviação brasileira ela estava começando a mudar o turbo-hélice para turbina jato. Sim. E só os pilotos da FAB detinham esse conhecimento do avião de turbinas. Conseguiam, tinham a expertise. E eles estavam contratados pela Panam, por todas as empresas, como já comandante internacional. E ele foi impedido nesse sentido. E esse meu avô sofreu muito, de fato, porque a única coisa que ele sabia fazer era pilotar avião e ser militar. Era o que ele sabia fazer e era a vocação dele, de fato. Então, quando ele não conseguia falar desse sofrimento, e eu vi meu avô, enfim, definhou, passou os finais da vida dele no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, só olhando os aviões decolar e pousar, porque ele foi impedido de, inclusive, pilotar novamente.
E aí, quando ele volta do exílio, com 40 e poucos anos, você veja, ainda muito novo, ele não pôde sequer exercer sua profissão. Enfim, e ele e mais centenas de outros pilotos também que sofreram esse mesmo processo, né, de fato nunca foram reparados como deveriam ter sido, sabe? Porque você tem um processo ali, você é impedido de exercer sua profissão. Inclusive, eles entraram na justiça com uma primeira manobra, mandado de injunção, se eu não me engano, que era justamente esse reparo trabalhista, né? E que acabou nunca sendo julgado e reparado. Alguns pilotos conseguiram, outros não. Você vê que a justiça ela não amparou aquilo que foi retirado de direito. Esse meu avô ele não conseguia, por exemplo, contar os sofrimentos e as arguras do exílio. O Brizola ele já tinha um entendimento mais político, né? Ele nunca falava da pessoa, do sofrimento pessoal. Ele se furtava disso, ele não falava. Ele falava mais da infância dele. O Brizola contava muita história da sua infância, e que era muito bonito. Como que ele aprendeu a escovar os dentes, como que ele aprendeu a usar uma privada, né, através do pastor Isidoro, como é que ele conseguiu estudar, como é que ele conseguiu entrar numa universidade, se formar engenheiro. Ele gostava de trazer esse resgate da infância dele, do interior, da capital, de como é que ele enxergava o mundo. Isso é muito importante, porque formava a base do Brizola, né? Então, antes de ter todo o Brizola historiador, ele era uma pessoa que contava muita história, histórias assim, geniais, da vivência do dia a dia e de como que era na época. E isso era uma coisa fantástica do Brizola, porque aí você, de fato, traçava a comunicação. Essa era a genialidade do Brizola. Ele ia diretamente, né, através das suas histórias, dos seus aprendizados, do seu sofrimento, que é, de fato, um sofrimento nacional e que perpassa por todo o povo brasileiro, a maioria, de fato. Então, o Brizola tinha essa clarividência e, desde cedo, ele já formulava essas questões antes mesmo de ser deputado estadual do Rio Grande do Sul. Mas tu sabe que o Brizola foi contra, na Constituição de 88, esse empoderamento do Ministério Público, né? O Brizola se colocou contrariamente. Ele entendia que o Ministério Público deveria ter outra função e já avisava, isso aí vai virar um partido político. Não deu outra. Não deu outra. Gente, nós estamos chegando no final. Vou passar para o Rogério para mais uma pergunta. Eu só preciso fazer uma consideração aqui, pessoal. Vamos dar o like. Uma coisa que eu preciso falar para vocês que é muito importante. Eu vou passar para você, Rogério. Pessoal, o esforço que nós fazemos aqui na nossa comunidade, em todos os canais, veículos que gravitam aqui, é o esforço mais importante do que vocês pensam. Outro dia eu ouvi uma pessoa escrever aqui, comandante, cuidado para não se perder. Meu amigo, eu sei onde eu estou. Eu sei qual é a minha posição. É a favor do Brasil. Vocês têm dois caminhos no Brasil, tanto para quem é de esquerda, para quem é de direita. Ou você tem força para impor uma ditadura com a tua visão de mundo, seja você de esquerda ou de direita, ou você senta e negocia com quem pensa diferente e constrói uma democracia. Não tem outro caminho, pessoal. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Porque se você pegar hoje, fizer uma análise mesmo, vai ver que 30% das pessoas têm uma visão mais conservadora, 30% têm uma visão mais de esquerda, tem 40% aqui que não está nem num lado nem do outro. Então, não tem outra saída que não seja conversar, gente. Se você tiver força para impor a sua visão de mundo, né, através de um golpe de Estado, o que é que seja, boa sorte, mas eu acho que hoje em dia ninguém tem essa capacidade. Então, só resta uma saída, gente. É o diálogo, é a conversa, é o entendimento. Se a gente quiser, como o pessoal fala aí, né, manter nas 4 linhas, é isso que nós estamos fazendo aqui. Do contrário, é cada um por si, Deus para todos. Então, Rogério, eu vou passar para você aí, tá? Para você fazer a nossa Comandante, pelas suas últimas considerações, eu quero dizer o seguinte, até para as pessoas mais jovens, as pessoas que não tiveram muita oportunidade de estudar Brasil, e aqueles que estão hoje totalmente envolvidos nesse jogo de torcidas. Queria comentar algumas coisas aqui antes de fazer a última pergunta para o Leonel. Prestes e Vargas, JK Lacerda e Jango, como foi dito agora há pouco, Collor e Brizola, só para que as pessoas possam entender, esses personagens todos conversaram e em algum momento estiveram próximos para defender o que julgavam ser os interesses do Brasil. Tá? Quero dizer, por exemplo, que em 1932, aquela revolta aqui de São Paulo, do MMDC contra o governo Vargas,
repercutiu em 1989, quando o Brizola não foi eleito presidente da República, pela sua falta de expressão política em São Paulo, pela falta da questão do varguismo, do trabalhismo, de penetração aqui em São Paulo. Então, o Brizola perdeu a eleição de 89 por causa do que aconteceu em 32, aqui em São Paulo. Foi exatamente porque no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, ele teve aí 80% dos votos, ele teve uma votação que era o voto regional, né? O voto do Rio Grande do Sul, um voto muito, de alguma forma, regional, e o voto do Rio de Janeiro, onde ele tinha a base política dele. Mas eu quero lembrar também, para coroar esse aspecto da necessidade de conversa no Brasil, para que as pessoas pesquisem, estudem de que lado estavam o Getúlio e o Geisel em 30. De que lado estavam o Getúlio e o Geisel em 30. Então, quer dizer, se a racionalidade não toma conta do país, e se a gente não entender que a nossa tarefa, o nosso dever é procurar convergência, e nós não precisamos concordar em tudo, para construir um escudo de proteção para o interesse nacional, para o brasileiro. Nós vemos que a China faz isso, que a Rússia faz isso, que os Estados Unidos fazem isso, a Alemanha faz isso, a França faz isso, e nós aqui ficamos discutindo comunismo versus fascismo como se fosse jogo de futebol. Então, eu citei os exemplos e vou repetir. Prestes com Vargas, teve o episódio da Olga Benário, depois não quero nem entrar no mérito disso aí, nós não temos tempo para isso. Mas depois o Brizola foi conversar com o Collor. O JK, o Lacerda e o Jango formaram uma frente ampla, mesmo contra a vontade do Brizola. Então, gente, o Geisel e o Getúlio, de que lado eles estavam em 30, tá? Para que vocês possam compreender a necessidade, a construção de convergência, a construção do interesse nacional. Então, eu queria ouvir a opinião pessoal do Leonel Brizola Neto, te agradecer muito por atender o convite. Eu acho que a discussão tem que ser cordial, a discussão tem que ser amistosa e no campo das ideias. Nós podemos divergir em alguns pontos, mas nós temos que convergir na defesa do interesse nacional. O Brasil deve nortear todas as discussões que nós fazemos com precedência, antes pelo Brasil. Não importa qualquer tipo de consideração. E eu queria te ouvir em relação a isso, você concorda com isso, que nós devemos ter uma petroquímica forte, que nós devemos ter bancos de fomento para incentivar o setor privado, para atender mercado interno, para atender exportação, e sair dessa briga que foi semeada pela guerra híbrida. Então, eu queria te dizer o seguinte, faça você, como alguém que conviveu com o Leonel Brizola, como alguém que já foi vereador, pela experiência política que você tem, as considerações em relação ao fato. Nos dividiram, a pergunta básica é essa, nos dividiram para nos enfraquecer, nós estamos vivendo, segundo sua ótica, o divide et impera, e agradecer muito ao comandante, você e a todo o público que nos acompanha. Olha, Rogério, eu te agradeço muito por esse debate. Comandante, é uma honra poder debater com vocês. Eu acho importantíssimo. Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trombica, né? Antes de mais nada, o Brizola tinha essa vertente nacionalista, que é o trabalhismo também, que é uma questão de ética. Acima de tudo, é uma questão, e uma questão de ética fundamentada, comandante e meu querido amigo Rogério, na vontade, que eu diria, da sobrevivência dos povos, ou seja, do povo brasileiro. Acima de tudo, é uma questão de ética. Porque, ou seja, se você não é nacionalista, você é o quê? Entreguista. Essa era a lógica do Brizola, que era um pouco do trabalhismo. É o trabalhismo, de fato. Ou seja, é uma questão de existência, acima de tudo. E filosófica, claro, né? Eu diria que é quase um princípio religioso. Porque é um conceito amplo da valorização da vida. Só há desenvolvimento no país se a gente avançar num complexo industrial. Eu não posso ser um país que vá basear seu desenvolvimento em commodities, em serviços. Não há como ter desenvolvimento nesse sentido. Nós vamos vender o quê? Soja para competir com os Estados Unidos? Nós vamos vender minério cru no mundo sem poder fabricar? Veja o que o Brizola fez com a Gerdau. A Gerdau, no Rio Grande do Sul, era uma fábrica de pregos. O Brizola utilizou o governo do Estado para comprar maquinário para a Gerdau, para que ela pudesse se transformar numa grande empresa como é a Gerdau, e foi. Hoje, infelizmente, não está mais nas nossas mãos. Mas você veja a visão do Brizola, claro, baseada nessa corrente trabalhista do Getúlio, do Jango. Você veja o Rio de Janeiro, tem um complexo industrial, Parmanguinhos, de remédio de alta qualidade. Por que o Brasil importa da Índia insumos e Parmanguinho praticamente obsoleta? Temos uma engenharia de ponta no Rio de Janeiro, uma engenharia naval, o comandante pode muito bem falar melhor sobre isso, toda ela abandonada.
Quer dizer, o que me adianta um país só de serviços? Eu quero exportar algo que não há no mercado, que não precisa competir, ou seja, que eu não vá competir diretamente com outro país, algo que, ou seja, de complexidade industrial. Essa era a vontade do Brizola, desenvolver o país, quebrar as algemas do subdesenvolvimento. É por isso que o Brizola investiu amplamente na educação, investiu em tecnologia, em empresas de desenvolvimento, de fomento. Essa era a lógica do nacionalismo que o Brizola claramente colocou, claro, com a vertente trabalhista. Ou seja, por isso que é importante a gente resgatar a história para a gente compreender como que o Brasil avança de um país agrário para um país industrial e depois vai perdendo a sua capacidade, cada vez mais engolido por forças externas. Então, acho que a principal questão é a gente fazer o debate. Tirar as algemas, o preconceito no sentido da própria palavra, para que a gente possa compreender. Porque se não fizermos, de fato, um esforço grande nesse sentido, o Brasil vai ficar sempre nessa bola. Desenvolve um pouco, retrocede. Avança um pouco, retrocede 10, 15 passos atrás, aí para reconstruir, mais dificuldade ainda. Ou seja, qual a situação do país hoje? Uma uberização completa, uma precarização do trabalho, a indústria praticamente na lona, não há o Brasil como uma espécie de commodity. Ou seja, aquilo que você falou, Rogério, dividir para governar, e o Brasil fica ingovernável nesse sentido. Uma balcanização completa da América Latina. Você vê a importância que o Brizola dava, inclusive na Constituição está lá, né, a unidade latino-americana, um bloco econômico como um todo. Isso é a importância de a gente discutir. O Brizola tinha um plano, inclusive, junto com a Argentina e o Uruguai, das terras férteis, de entender que o Rio Grande do Sul tinha muito mais negócios para se desenvolver com o Uruguai, com a Argentina e o Paraguai, que propriamente com países do Norte, Nordeste, que era muito mais difícil, inclusive a logística. Você vê a visão do Brizola estratégica, de aliança com seus irmãos latino-americanos da fronteira. Isso é uma coisa importante. Tanto que ele coloca, inclusive, dentro do CIEP, numa cartilha da escola que ele desenvolveu, Centros Integrados de Educação Pública, a noção da América Latina. Por que não conhecemos nossos irmãos latino-americanos? O único país que fala português aqui. Por que não compreendemos o que acontece nos outros países e que, de fato, acontece aqui também? Então, companheiros, eu quero agradecer a oportunidade de a gente dialogar. Eu quero parabenizar vocês por trazerem esse diálogo, para que a gente saia dessa situação polarizada, mas que no sentido, de fato, não está levando a lugar nenhum. A vida também é polarizada, morte, vida, saúde, doença, mas a política ela é mais profunda só do que isso, ela precisa ser debatida na sua profundidade, né? Ou a gente, de fato, muda o que está aí, ou o Brasil dificilmente vai romper essas algemas do atraso e do subdesenvolvimento. E que isso seja, desculpa, comandante, só para concluir, e que isso seja no campo, né, do interesse nacional. Tem que tomar cuidado aí também, porque existe um interesse internacional aí que tem potencial, inclusive eleitoral, em som de mídia e tal, de aparecer, e eu acho que a gente tem que, de alguma forma, denunciar isso. A gente sabe aonde está, eu acho que é melhor até não falar em nomes, porque se a gente falar em nomes... Todo mundo aqui sabe de quem que a gente está falando. Mas dá promoção para quem está jogando contra o Brasil. Eu acho que isso a gente precisa cortar esse mal pela raiz, não deixar isso acontecer e debater o interesse do Brasil. Gente, eu quero agradecer aqui, tá? Quero agradecer o Rogério, quero agradecer o Leonel e dizer o seguinte, que a gente vai fazer outros debates. Eu acho que o Leonel ele levantou uma palavra que eu até anotei aqui, porque eu já estava com ela na cabeça um tempo, e ele voltou nela, eu acho muito importante, que é a balcanização da América do Sul. Nós estamos vivendo um movimento geopolítico mundial, as placas tectônicas estão se movendo de uma forma que a América do Sul e a África vão ser a bola da vez, pessoal. Vão ser a bola da vez. Vocês ficam com essas briguinhas bobas de esquerda e direita no Brasil, que nem tem xiitas e sunitas no Oriente Médio, Hutus e Tutsis em Ruanda, e vão ser engolidos por
Leviatã muito maior. Então, a gente vai fazer outras lives aí. Perfeito. Vamos fazer no canal do Rogério, lá no Felipe aí, tá? No Rubão também. E eu queria que você trouxesse depois esse assunto, tá, Leonel? Porque é muito importante. Então, quero agradecer. Só uma parte, comandante, e é verdade essa questão da balcanização, porque se a gente... aqui na América Latina e na África estão os maiores recursos energéticos do mundo. Exatamente. Água e sol, nesse sentido. O campo é a nova fronteira aqui. A luta da geopolítica é pelo controle do sol e da água. A nova fronteira é aqui, pessoal. Não tem. Vocês vão ver coisa do Arco da Velha nos próximos anos. Essas campanhas que a gente tem feito aí, para unir o Brasil, para levantar a indústria bélica, isso é importante. O Brasil é bola da vez. Vocês vão enfrentar muito problema nos próximos anos. Então, quero agradecer aos senhores aí, tá? A gente vai continuar esse debate. Foi um prazer enorme. Acho que foi uma noite de muito aprendizado para todos aqui. Acho que todo mundo ensinou, aprendeu. Eu aprendi muito com os senhores aí, tá? Eu peço apenas que fiquem para a gente fazer um rápido debriefing aí. Pessoal, e a gente volta amanhã, então, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Vamos dar o like antes de encerrar, pessoal.